Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Fé, Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato a Deus e feliz pela sua audiência, por você participar semanalmente conosco através das nossas publicações. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Chamados para Ser Santos, um estudo em Romanos. Nós já chegamos na 5ª lição do mês e o tema hoje é Morrer para Viver. Diante da graça de Deus, que nos justifica, salva e reconcilia por meio da morte e ressurreição de Jesus, podemos perguntar: já que estamos salvos e a graça é superabundante diante do pecado, podemos viver uma vida desregrada e pecar à vontade? Paulo respondeu a essa pergunta com um enfático de forma nenhuma. Você pode conferir isso em Romanos capítulo 6, verso 1. E por que não? O apóstolo responde: nós morremos para o pecado e por isso não devemos continuar nele. E mais, quando nós fomos batizados, o fomos na morte de Jesus. Você pode conferir isso em Romanos capítulo 6, verso 2 e 3. Em outras palavras, Paulo está dizendo: vocês não devem pecar, pois vocês estão mortos com Jesus. A fim de ensinar essa verdade, o autor usa a figura do batismo. Você pode conferir isso lendo Romanos capítulo 6, verso 3 a 11. Momento no qual o novo discípulo imerge nas águas, após confessar publicamente sua fé em Jesus Cristo e reconhecê-lo como único Deus verdadeiro, Salvador e Senhor da sua vida. Vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 6, verso 1 ao 3. Bem, então continuaremos a pecar para que Deus possa nos mostrar bondade e perdão cada vez maiores? Naturalmente que não. Deveríamos continuar pecando sem nenhuma necessidade? O poder do pecado sobre nós foi quebrado quando nos tornamos cristãos e fomos batizados a fim de sermos uma parte de Jesus Cristo. Através de sua morte foi esmagado o poder da natureza pecaminosa de vocês. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez poder estudar a tua palavra. Nos abençoa no estudo dessa lição, em nome de Jesus. Amém. Paulo inicia o capítulo 6 contestando a ideia errônea de que os crentes podiam continuar no pecado e ainda assim estarem livres da condenação eterna, em virtude da graça e misericórdia de Deus em Cristo. Paulo refuta esta distorção antinomiana da doutrina da graça, pondo em relevo, veja bem, uma verdade fundamental. O verdadeiro crente demonstra estar em Cristo por estar morto para o pecado. Ele foi transportado da esfera do pecado para a esfera da vida com Cristo. Uma vez que o crente genuíno separou-se definitivamente do pecado, não continuará a viver nele. Inversamente, quem vive no pecado não é crente genuíno. Por isso, na igreja do primeiro século, o batismo era a confissão pública de fé. De modo que, assim que uma pessoa se convertia a Jesus, ela era batizada como testemunho de sua fé. Razão pela qual uma pessoa era batizada assim que se convertia a Jesus.
ingressando na igreja diretamente do paganismo. O batismo, de fato, era uma linha divisória, você veja, da sua vida. No batismo, o novo cristão tomava uma decisão que cortava sua vida em duas. Veja, essa escolha era tão decisiva para ele que literalmente assinalava o início de uma nova vida. Essa consciência, podemos dizer assim, também deveria estar em nós, pois se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. No momento em que uma pessoa submerge na água, é como se tivesse sido sepultada em um túmulo. Quando insurge dela, é como se tivesse ressuscitado. O batismo era simbolicamente como morrer e ressuscitar. O homem morria para a vida anterior, para o velho homem, marcado pelo pecado, e ressurgia para uma nova vida, assinalada pela graça de Deus. Baixava nas águas um homem mundano e ressuscitava um homem à imagem de Cristo Jesus, sendo com isso o ato visível do que aconteceu no interior do convertido. É importante dizer que o batismo não salva, veja bem, pois não pode garantir por si mesmo o que simboliza. Diante do exemplo do batismo, passamos a entender que só podemos experimentar a vida de Deus se nós morrermos com Cristo, para também ressuscitarmos com Ele. E dessa forma, vivermos pelo poder da ressurreição que nos faz existir em uma nova dinâmica que promove vida. Pois a vida de Deus gera em nós, faz com que geremos vida em nosso redor. Além disso, essa experiência enche nossos corações de esperança, pois nem a morte pode parar a igreja, uma vez que nosso Senhor a venceu para que também possamos vencer. O túmulo de Jesus vazio e nossos um dia também estarão. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 6, versos 5 ao 7. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma formos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ao dizer que fomos enterrados, Paulo está fazendo referência ao fato do crente ter passado pelo batismo. Veja, assim como o enterro é o sinal final da morte e, portanto, a expressão mais forte da morte como um fato, a alusão ao batismo é como quase um sepultamento. O essencial é que todo batismo verdadeiro é a ratificação da conexão da aliança com Cristo em sua morte. Coloca o cristão batizado, por assim dizer, com o Senhor naquela sepultura onde ele jazia como uma propiciação. Desta forma, ratifica a nossa participação na justificação da cruz por meio do batismo. Ou seja, é claro, não pelo mero ato em si. Veja, porque o batismo não salva, mas por tudo o que está envolvido em um verdadeiro batismo. O batismo não é uma coisa isolada. Você precisa entender isso. Mas um resumo e um selo. A ideia toda é uma união com Cristo como estando com ele morto. Tão real, veja, tão real, que é expressa pela figura de uma participação em sua sepultura.
Desta forma, a conversão a Jesus é uma experiência de mudança de nossa condição humana. Por isso, limitar a experiência com Cristo apenas a regras de faça ou não faça é deixar de fora o maior ou mais essencial de nossa união com Ele. Qual seja, estamos sendo feitos à imagem de Jesus. Estamos tendo nossa condição mudada de Adão para Jesus, para assim experimentarmos o modo de vida de nosso Senhor. Pois, se morrermos com Ele, também com Ele vamos viver. Por esse motivo, devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus, dedicando nossos corpos como instrumentos de justiça. Somos convidados por Paulo a oferecer nossos corpos como instrumentos de justiça. Para explicar essa possibilidade, ele diz que isso é possível pelo fato de não estarmos debaixo da lei, mas da graça. A lei sujeita o homem pelo medo, enquanto o amor demonstrado pela graça de Deus redime a humanidade, inspirando-a a ser melhor. A salvação oferecida por Jesus decorre não do medo do castigo de Deus, perceba, mas da inspiração do que Deus já fez por nós. Você pode ver isso em 1 João, capítulo 4, verso 18 e 2 Coríntios 5, verso 14. Razão pela qual não desejamos uma vida de pecados, mesmo não estando debaixo da lei, mas da graça. Dando sequência em seu argumento, Paulo usou a figura do escravo para ilustrar nossa submissão ao Deus Trino. Nos tempos de Paulo, um escravo não era livre para fazer o que bem entendia. Você percebe isso? Pois estava submetido ao seu senhor, ou seja, ele não tinha seus direitos. Razão pelo qual era impossível servir a dois senhores, porque era possessão de apenas um. Sendo assim, ou servimos ao pecado e nos tornamos promotores da morte e da injustiça, ou nos tornamos escravos de Deus e damos o fruto da vida eterna e santidade, pois estamos libertos do pecado. O cristão representa a humanidade feita à imagem de Jesus. Você pode conferir isso em Efésios capítulo 2, verso 1 ao 10. Dando domínio total de sua vida para seu Senhor. Qualquer pessoa que tenha tomado essa decisão não pode, pensar em usar a graça como desculpa para pecar. Vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 6, verso 15 ao 18. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. O comentário da Bíblia Diário de Viver faz o seguinte questionamento em relação ao verso 15. Se já não estamos sob a lei, a não ser a graça, temos liberdade para pecar e passar por cima dos 10 mandamentos? O que você acha? Paulo responde: em nenhuma maneira. Quando estamos sob a lei, o pecado era amo nosso, ou nosso amo. A lei nem nos justificava, nem nos ajudava a vencer o pecado. Mas agora que estamos unidos a Cristo, Ele é o nosso Senhor e nos dá
poder para fazer o bom e evitar o mal. Segundo o comentário Esperança do Novo Testamento, diz que Paulo passa da metáfora para o concreto. Veja, pensa no ato de tornar-se cristão. Nele também acontece uma troca de senhores, mas também, nesse caso, persiste um serviço de escravo. Veja, você só mudou de senhor, mas você ainda permanece escravo. Ou seja, do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. A alternativa, portanto, não é servir ou não servir ao pecado, mas tão somente servir ao pecado ou servir ao novo Senhor. Não existe uma terceira opção. Não existe. A saber, não pecar e tampouco servir a Cristo. Veja, não existe uma terceira via. Sem ingressar na constituição existencial da justiça erigida por Cristo e se colocar à disposição dela, pecar seria uma atividade contínua, por maior que fosse o volume de leis. Porém, quando uma pessoa pertence à justiça, a justiça também possui um poder compromissivo. Veja que Filipenses 3,12 diz: fui conquistado por Cristo Jesus. Desta forma ainda, é importante ponderar que o termo santificação, do grego agiasmos, não indica um estado acabado, mas um caminho à santidade. Quando uma pessoa oferece sua vida a Cristo, não vira automaticamente um ser humano moralmente perfeito, Não. Como Paulo nos ensina, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso fui alcançado por Cristo Jesus. Você vê isso em Filipenses capítulo 3, verso 12. Em vista disso, podemos afirmar que o mais importante na santificação é a disposição de prosseguir no caminho, ou melhor, na caminhada. Por fim, Paulo afirma: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 3, verso 23. Opsonia era o pagamento do soldado que ele recebia por merecimento. Como já vimos, o salário de quem trabalha é uma dívida, não um favor. Romanos 4, verso 4, você pode conferir. Podemos afirmar, diante desse quadro, que a condenação que recebemos da parte de Deus é justa, pois, como pecadores, é nosso soldo. Porém, o texto não para aí, pois o carisma, ou charisma de Deus é o presente livre e imerecido que um exército recebia em ocasiões especiais. Por exemplo, quando o rei ascendia ao trono, ou no aniversário desta ascensão, o imperador entregava uma dádiva de dinheiro ao exército. Esse presente era um dom da benevolência e graça do imperador. Assim sendo, podemos afirmar que a morte e a condenação são o salário que merecemos. Veja, enquanto a vida eterna é a manifestação da graça de Deus em nosso favor. Por fim, em todo esse capítulo, Paulo enfatiza que não se pode ser servo do pecado e servo de Cristo ao mesmo tempo. Você compreende isso? Isso ficou claro durante a lição? Se um crente torna-se servo do pecado, o resultado será a condenação e morte eternas. Para o cristão, o batismo é um símbolo do seu sepultamento e ressurreição com Cristo. Mas é mais do que isso.
Quando acompanhado da fé verdadeira, o batismo é um selo e tem a ver com a nossa rejeição do pecado e dedicação a Cristo. O que resulta num fluxo contínuo da graça e de vida divina sobre nós. O batismo significa identificação com Cristo na sua morte e sepultamento, a fim de vivermos mediante sua vida ressurreta. Tão certamente como Cristo ressuscitou, veja bem, dentre os mortos, né? Isso é fato. Nós que temos a verdadeira fé salvífica nele, andaremos em novidade de vida e um dia vamos ressuscitar também junto com ele. Antes de encerrar, talvez diante do tamanho da graça de Deus, você se questione: será que a graça, veja bem, é suficiente para seguirmos no caminho da santificação? O que você acha? Eu vou responder com um versículo. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina, ou seja, como uma professora, a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos, veja bem, a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja, nenhum ser humano, por mais pecador que seja, nenhuma pessoa, por pior transgressão que tenha cometida, está longe, está distante, não está ao alcance da graça de Deus. Todos podem ser redimidos. Basta apenas reconhecer as suas transgressões e reconhecer que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para a sua vida. Eu concluo perguntando: você compreende que o batismo é um símbolo da salvação? Você entende que o batismo não salva? Você entende que a graça de Deus é suficiente para nos salvar e nos ensinar no caminho da santidade? Fica esse questionamento para você pensar. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor esta lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, a Escola Bíblica à Distância. Hoje, nós estudamos a lição de número 5 e o tema foi Morrer para Viver. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que frequentam o canal, mas não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja evangélica que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus. Faça uma visita. Você vai ser bem recebido e você vai se sentir bem. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações e compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição. Você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.